Olá, eu sou o Fábio Coutinho, você está no programa Boa Semana com Cristo, um programa de meditação da Palavra de Deus para que você possa começar bem a sua semana. O rei está nu. Provavelmente você já ouviu essa frase, mas de onde vem essa frase? O rei está nu é um conto de fada de um escritor dinamarquês, Hans Christian Andersen, de 1837. O conto de fada é A Roupa Nova do Rei. E conta a história que o rei vaidoso pediu para que um alfaiate fizesse uma roupa diferente de todas as roupas já vistas no mundo. E o alfaiate, muito esperto, malandrão, falou para ele que ele tinha um tecido especial que só as pessoas sabidas, inteligentes, iriam enxergar. As demais pessoas não enxergariam esse belo tecido. E ao apresentar para o rei, ele não tinha nada na mão. Mas o rei, para não se deixar levar por ser uma pessoa ignorante, falou que aquele tecido era maravilhoso, muito lindo, e autorizou a confecção de uma nova roupa para ele. E isso espalhou por todo o seu reino, que o rei sairia com uma roupa que somente os sábios, os inteligentes, viriam essa roupa. As pessoas ignorantes, as pessoas rudes, jamais poderiam enxergar a beleza daquela vestimenta. E depois de pronta, o rei saiu para desfilar pelo seu reino, e uma criança bem ingênua, diante de todos que olhavam, e ninguém querendo se mostrar ignorante, estava elogiando a roupa nova do rei. Mas aquela criança, olhando para tudo aquilo, não acreditando que as pessoas estavam fazendo isto, ela gritou: "Mas o rei está nu!" E diante disso, todos saíram em gargalhadas, mostrando que se uma criança, na sua pureza, pudesse enxergar a verdade, todos eles também poderiam. O que eu quero dizer com isso e o que isso tem a ver com o Evangelho ou com a Palavra de Deus? Eu quero dizer que nós estamos vivendo uma época em que a igreja está nua. A igreja está nua. Sinais bem claros a respeito disso. Por exemplo, muitos pastores, teólogos, começam a expressar a sua opinião que a Bíblia precisa ser reinterpretada. Outros dizem que a Bíblia é um livro humano. Ainda há aqueles que dizem que a palavra de Deus, a Bíblia, contém a palavra de Deus. Mas sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus. Ainda tem aqueles que valorizam mais as experiências pessoais do que as verdades bíblicas objetivas. E então, com isso, nós vemos que muitos acabam seguindo esses líderes chamados evangélicos, pastores, teólogos, muitos deles com sites, blogs, pregando coisas absurdas, como, por exemplo, há poucos anos atrás, famoso, dizendo que a Bíblia ela precisaria ser contextualizada à nossa realidade. Mas o que Deus fala a respeito disso? A palavra de Deus diz em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, que toda a Escritura é inspirada por Deus. Ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. A Bíblia ela não deixou de ser atual. Se eu não me engano, um dos famosos pregadores do passado, Billy Graham, ele dizia que a Bíblia é tão atual como o jornal que vai sair amanhã. O apóstolo Pedro também fala, na sua segunda carta, no capítulo 1, versículo 21, no versículo 20 ele já diz assim: "Antes de tudo, sabei que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal." E o versículo 21, "Portanto, jamais a profecia teve origem da vontade humana, mas homens santos falaram da parte de Deus, orientados pelo Espírito Santo." A palavra de Deus é real, é verdadeira, é atual. Quer um exemplo? O que está acontecendo na faixa de Gaza? Agora Israel está sendo acusado de ter matado pelo menos 100 civis. E o mundo começa a se voltar contra Israel. Qual é a surpresa disso, se a palavra de Deus diz que o mundo vai se virar contra Israel? Diante daquilo que está acontecendo, e as pessoas estão pregando, e muitos crentes estão escrevendo em sites, em blogs, em twitters, de que Israel deveria ser aniquilado, em defesa da Palestina, cristãos pregando a defesa da Palestina. Mas a palavra de Deus diz, entre outras coisas, é de que Israel jamais será destruída.
Sofonias capítulo 2, versículo 3 diz: Buscai ao Senhor vós todos os mansos da terra, que tendes posto por obra o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Pode ser que sejais escondidos no dia da ira do Senhor, porque Gaza será destruída, ou desamparada, Ascalon assolada, Asdod ao meio-dia será expelida, e Ecrón será desarraigada. E o versículo 6 diz: E a costa do mar será de pastos, e cabanas para os pastores, e currais para os seus rebanhos. Eu espero que você esteja enxergando a realidade do que está acontecendo. Muitas igrejas estão nuas. Elas não têm mais a palavra de Deus como fonte que dirige as suas vidas. Muitos pastores, muitos teólogos, progressistas, odeiam Israel. Mas isso nós sabemos que irá acontecer. Para que o anticristo possa ser aceito, ele virá para trazer paz ao mundo. E os primeiros 3 anos e meio será de paz, inclusive com Israel. Depois irá voltar as costas contra a nação de Israel. Isso já tem acontecido. Quantos cristãos se colocam contra a nação de Israel? Eu não estou dizendo que deve apoiar o primeiro-ministro Netanyahu, mas esteja atento e veja o que as Escrituras estão dizendo a respeito do futuro. Como disse certa pessoa, nunca esteve tão próximo o bater da meia-noite no relógio de Deus. Que Deus te abençoe e você tenha uma boa semana com Cristo.